E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matou todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: assim me faça os deuses o que bem quiserem. Se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles, o que vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, fugiu, e chegando a Bezeba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor voltou uma segunda vez, o tocou e disse: levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas a espada, e só eu fiquei. Buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Sucedeu que, ouvindo a Elias, o envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Então veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e agora buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Assíria. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel. E também a Eli, seu filho, o filho de Zafate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E também a Eli, seu filho de Zafá, ungirás em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Zafate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com 12ª
e Elias passou por ele, lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, pois que te fiz eu. Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. E Ben-Hadad, rei da Assíria, ajuntou todo o seu exército, e havia com ele 32 reis, cavalos e carros, e subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. E enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: Assim diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, as tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Respondeu o rei de Israel e disse: Conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, eu sou teu e tudo quanto tenho. E tornaram a vir os mensageiros e disseram: Assim diz Ben-Hadad: Te enviei, na verdade, mensageiros que dissessem: Tu me hás de dar tua prata e o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã, a estas horas, enviarei os meus servos a ti. Estes esquadrinhará a tua casa e as casas dos teus servos, e há de ser que tudo o que de precioso tiveres, eles tomarão consigo e o levarão. Então o rei de Israel chamou a todos os anciãos da terra e disse: Notai agora e vede como este homem procura o mal, pois mandou pedir-me as mulheres dos meus filhos, a minha prata e o meu ouro, e não lhe neguei. E todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: Não lhe deis ouvidos, nem consintas. Por isso disse aos mensageiros de Ben-Hadad: Dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro mandaste pedir a teu servo, farei, porém isto não posso fazer. E voltaram os mensageiros e lhe levaram a resposta. E Ben-Hadad enviou a ele mensageiros dizendo: Assim me façam os deuses o que bem quiserem, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu: Dize-lhes: Não se gabe quem se cinge das armas como aquele que as descinge. E sucedeu que, ouvindo ele esta palavra, estando a beber com os reis nas tendas, disse aos seus servos: Ponde-vos em ordem contra a cidade. E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Viste toda esta grande multidão? Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E disse Acabe: Por quem? E ele disse: Assim diz o Senhor: pelos moços dos príncipes das províncias. E disse: Quem começará a peleja? E disse: Tu. Então contou os moços dos príncipes das províncias, e foram 232, e depois deles, com todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. E saíram ao meio-dia, e Ben-Hadad estava bebendo e embriagando-se nas tendas, e ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro, e Ben-Hadad enviou espias, que lhe deram avisos, dizendo: Saíram de Samaria os homens. E ele disse: Ainda que para a paz saíssem, tomai-os vivos, ainda que a peleja saíssem, tomai-os vivos. Saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias e o exército que os seguia. E eles feriram cada um o seu homem, e os sírios fugiram. Então Israel os perseguiu, porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros.
E saiu o rei de Israel e feriu os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: Vai, esforça-te, atenta e olha, que hás de fazer, porque no decurso de 1 ano o rei da Assíria subirá contra ti. Porque os servos do rei da Assíria lhe disse: Seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos com eles em campo aberto, e por certo venceremos, e veremos se não somos mais fortes do que eles. Faze, pois, isto: tira os reis, cada um do seu lugar, e substitui-os por capitães. Forma outro exército igual ao exército que perdeste, cavalo por cavalo e carro por carro. Então pelejaremos com eles em campo aberto e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvidos à sua voz, e assim fez. Sucedeu que, passado o ano, Ben-Hadad passou revista dos sírios e subiu a Afeca para pelejar contra Israel. Também aos filhos de Israel se passou revista, e providos de víveres marcharam contra eles. E os filhos de Israel acamparam-se em frente deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras. Mas os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus, falou ao rei de Israel e disse: Assim diz o Senhor: porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E 7 dias estiveram acampados uns em frente dos outros. Sucedeu ao 7º dia que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé num dia, e os restantes fugiram para Afeca, a cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade, escondendo-se de cômodo em cômodo. Então lhe disseram os seus servos: eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, sacos nas costas e cordas nas cabeças, e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que ele te poupe a vida. Então vestiram sacos e amarraram cordas no pescoço. Foram ao rei de Israel e disseram: diz o teu servo Ben-Hadad, deixa-me viver. E disse ele: pois ainda está vivo? É meu irmão. E aqueles homens tomaram isto por bom presságio e apressaram-se em apanhar a sua palavra e disseram: teu irmão Ben-Hadad vive. E ele disse: vinde, trazei-me então. Ben-Hadad foi a ele, e ele o fez subir ao carro. E disse ele: as cidades que meu pai tomou de teu pai, te restituirei, e faze para ti ruas em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu respondeu Acabe: te deixarei ir com esta aliança. E fez com ele aliança e o deixou ir. Então um dos homens, dos filhos dos profetas, disse ao seu companheiro: por ordem do Senhor, esmurra-me. E o homem recusou feri-lo. E ele lhe disse: por que não obedeceste à voz do Senhor? Eis que, em te afastando de mim, um leão te ferirá. E quando dele se afastou, um leão o encontrou e o feriu. Depois encontrou outro homem e disse-lhe: ora, fere-me. E aquele homem deu-lhe um golpe, ferindo. Então foi o profeta e se pôs perante o rei no caminho e disfarçou-se, com cinza sobre os seus olhos. E sucedeu que, passando o rei, gritou ele ao rei, dizendo: teu servo estava no meio da peleja, quando o outro soldado me trouxe um prisioneiro e disse: guarda-me este homem. Se vier a faltar, será a tua vida em lugar da vida dele.
ou pagarás 1 talento de prata. Sucedeu, pois, que, estando o teu servo ocupado de uma e de outra parte, eis que o homem desapareceu. Então o rei de Israel lhe disse: esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou e tirou a cinza de sobre os seus olhos, e o rei de Israel o reconheceu que era um dos profetas. E disse-lhe: assim diz o Senhor, porquanto soltastes da mão o homem que eu havia posto para a destruição, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. Foi o rei de Israel para a sua casa desgostoso e indignado, e chegou a Samaria.